teremos o palestrante Renato Pucci, que falará sobre o tema Matriz de Saldos Contábeis, um instrumento de transparência. O palestrante é auditor federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília. Trabalhou com o desenvolvimento do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF, atuando como palestrante e sendo responsável pela organização de workshops sobre XBRL promovidos pela STN. Atualmente, está como chefe do Núcleo de Consolidação das Contas Públicas, sendo responsável pela gestão do SICONF, da taxonomia XBRL e também pelo desenvolvimento da matriz de saldos contábeis. Passamos a palavra ao senhor Renato Pucci. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Queria cumprimentar a todos aqui presentes. Dizer que é uma oportunidade dessa, da que a gente está aqui tentando, na verdade, desmistificar um pouco do que é a matriz, do que é todo esse projeto que a gente tem com acordo de cooperação técnica. Vocês vão ver que o meu objetivo aqui não é entrar no nível técnico, até porque eu acredito não ser o público, mas é para mostrar para vocês, na verdade, as grandes oportunidades que a gente vê, que a gente almeja com esse acordo de cooperação técnica. Tá? Então, essa apresentação ela vai percorrer esses 4 pontos. Primeiro, eu vou fazer uma breve contextualização a respeito do cenário que a gente está vivendo, tanto político quanto fiscal. O acordo de cooperação técnica, que já foi muito bem detalhado pela doutora Judenora. Falar um pouco da matriz de saldos contábeis, como eu falei, não vou entrar em nível técnico aqui, mas sim tentar mostrar para vocês as oportunidades que estão por trás dela. E, por último, o acórdão 1235, também a Judenora já falou um pouco. Toda a história, ela tem, na verdade, os dois lados. Então, aqui, assim como a moeda, a gente tem um cara, coroa. Então, aqui eu queria trazer para vocês, desse cenário atual que a gente está tendo, que a gente está vivenciando, os dois lados da história. O primeiro lado, como já foi muito bem detalhado pela doutora Ana Paula, um momento, um ambiente de grave crise fiscal, não só da União, no nível federal, mas também estados e municípios, e também, consequentemente, uma perda de credibilidade, seja diante da nossa própria sociedade, da população, muitas vezes de nós mesmos servidores públicos, mas também de atores externos. A gente viu aí, percorreu as notícias dizendo que o grau de investimento do Brasil caiu, enfim, recursos estão saindo do Brasil, as pessoas estão tirando recursos do Brasil justamente porque perdeu uma credibilidade, muito por conta da falta de transparência, muito por conta da falta de fidedignidade dos dados que estão dispostos a todos a avaliar. Só que um outro lado da história é um lado positivo. E esse lado positivo, que é o que a gente trabalha para tentar fazer com que realmente isso aconteça e aumente, é a transparência fiscal. Não só fiscal, mas a transparência como um todo, na gestão pública. E o que a gente tem visto são diversas iniciativas, tanto de governo federal quanto governo estadual e também municipal nesse sentido. E não é uma transparência simplesmente de divulgação de dados. Muito se fala em dados abertos, vamos divulgar os dados, mas a transparência vai muito além da simples divulgação de uma tabela contendo dados de receitas e despesas. A transparência está muito ligada com o entendimento, com a compreensão de quem está lendo aqueles dados, ou seja, a sociedade. Então, a gente cada vez mais tem que trabalhar nesse sentido de a gente tem que fornecer informação, a gente tem que fornecer os dados, mas guardando relação com quem está realmente lendo, quem está consumindo essas informações, que o grande público, o público-alvo dessa informação é justamente a população.
né? E o aumento do controle social. Isso aqui também ele vem como uma ponte, digamos assim, uma consequência do próprio aumento da transparência no nível, né, de gestão pública, fiscal, enfim. E isso aqui é muito positivo, porque é aquela história, né, do que o pessoal até virou um slogan, né, o gigante acordou. Isso tem muita relação com isso, porque a população está vendo que se ela não se apropriar do que é dela, né, se ela não se apropriar do que realmente ela coloca ali, ela desembolsa, né, em relação a impostos. A gente sabe que a carga tributária no Brasil é muito elevada, a gente teria que passar também por uma reforma tributária, e aí a gente vai muito, né, em comparação com outros países, a gente sabe que nosso sistema tributário ele é regressivo, ele penaliza muito mais a camada de baixo do que a de cima, embora a gente tenha aí o exemplo clássico do imposto de renda, por exemplo, só que ele é regressivo. Então, tudo isso tem que ficar transparente, tem que ser transparente para a população como um todo, né? Não adianta nada uma camada da população saber dessas informações, ter ciência disso, sendo que a grande população e que aquela que é mais afetada não tem. Então, é nesse sentido que o trabalho ele tem início, né? É promover a transparência como um todo. Também, nesse contexto, eu resolvi trazer dois processos que estão intimamente ligados com o fato de promover transparência, com o fato de trazer, né, de promover o aumento ou o retorno da credibilidade. São dois processos de convergência. Primeiro, as normas, né, provavelmente muitos de vocês já devem, né, estar trabalhando com isso, as normas internacionais de auditoria, justamente tentando fazer com que essas normas, aqueles procedimentos que são executados, que são definidos com uma forma padrão, né, que vai ali no futuro fazer com que você possa fazer uma comparabilidade entre a ação que foi feita, foi realizada no município A, é a mesma que foi realizada no município B, ou no estado C, ou até em outros países. Então, acho que quando a gente passa para esse ponto de promover a convergência, buscar a convergência, a gente já está falando no nível também de promover a comparabilidade. E quando a gente fala em promover comparabilidade, a gente está lidando com a divulgação de informações sobre uma mesma base. E para que a gente faz isso? Promover transparência, né? Fornecer informação ao cidadão. Do outro lado, a gente tem, como a doutora Junira já falou, o processo de convergência, né, as normas contábeis, as normas internacionais contábeis, que é liderada pelo CFC, né, em parceria com o Tesouro Nacional, que faz o filtro normativo no MCASP, né, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e que também tem esse sentido, né, de trazer as melhores práticas, de trazer todas aquelas informações a serem divulgadas, seja para investidores, seja para a população, sob uma ótica, né, sob uma mesma base. Mais uma vez, promovendo transparência, tentando trazer uma credibilidade maior. E esses dois processos eles estão, né, ligados com a busca pelo aperfeiçoamento, a busca pela efetividade, pela eficiência. E isso vai trazer, como eu falei, a credibilidade e também a transparência. Quais são os desafios encontrados? Muitos deles já foram, né, falados, exemplificados aqui, evidenciados. Duplicidade de informações. No próprio Tesouro Nacional, há cerca de 1 ano, 2 anos atrás, na área que cuida, né, de operações de crédito, por exemplo, tinha um número, a contabilidade tinha outro, e a coordenação que cuida, né, do programa de ajuste fiscal tinha outro. Então, dentro do próprio Tesouro Nacional, a gente tinha uma divergência gigantesca de informações, de dados. Da mesma forma, isso ocorre dentro do próprio, né, do setor público. Educação tem um número, saúde tem outro, previdência tem outro, tesouro tem outro, tribunais de contas tem outro. Então, quando a população, quando o cidadão enxerga, né, essas informações,
quais que ela vai considerar como sendo realmente a correta, sobre quais ela vai realmente falar, olha, isso aqui é a mais verdadeira, né? Essa aqui é a correta. Então, é algo que a gente parar a pensar. Falta de informações. A duplicidade é um problema, mas a falta dela é pior ainda, né? Então, quando a gente tem ausência de informação, a gente não tem nem com o que se preocupar, digamos assim, a gente não tem que análise a ser feita, né? Talvez não seja o caso muito dos próprios tribunais, porque vocês recebem as prestações de contas anuais e tudo mais, mas ainda assim, ao fazer algumas análises, ao receber alguns casos lá no Tesouro Nacional, casos de municípios, né, que por conta de ações individuais, né, de determinados gestores, sumiram com todas as informações e o município ficou a ver navios, né, sem poder receber transferências voluntárias. Enfim, é um problema que a gente pode, a princípio, pensar que é um problema local, mas é um problema que é muito recorrente, né, a falta de informações. Informação distorcida. Aí esse problema aqui também é um desafio que a gente tem que encarar, que a informação, na verdade, eu vou prestar a informação que vai me trazer maior benefício, né? Hoje em dia existe uma cultura muito grande nesse sentido. Se a educação está me pedindo essa informação e eu tenho que fazer para atingir o meu limite, o que é que seja, eu vou então colocar esse tipo de informação. Mas o Tesouro ele já quer ver outro tipo fazer outro tipo de análise, então eu vou dar esse viés para ele. E por aí vai, né? Então, existe também essa informação distorcida. A falta de capacitação, talvez esse aqui, para mim, pelo menos, seja um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta. E quando a gente fala, né, na federação como um todo, a gente está lidando com estados, com a União, que, né, tem uma estrutura considerável, capitais, que também, de certa forma, possuem uma estrutura adequada. Agora, quando a gente desce a nível de municípios pequenos, a gente vê que muitas vezes eles não têm nem quadro, né, de pessoal efetivo mesmo, que possa lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de mudança. E aí é muito sério, né? Então, esse acordo ele também visa justamente a transferência de informação, de conhecimento para esses municípios, digamos assim, menores, ou que possuem uma estrutura um pouco mais reduzida. E o excesso de prestação de contas. Isso aqui não é novidade para ninguém. Nós sabemos que, principalmente, né, os municípios, mais uma vez, os municípios menores, eles sofrem muito com isso, porque eles têm que, a maior parte do tempo deles, se não todo o tempo que eles passam, é prestando informação, seja para o Tesouro, seja para a saúde, para a educação, seja para os tribunais de contas. E sobre o que realmente eles deveriam levar um pouco de tempo, que é sobre a gestão daquele recurso, se aquele recurso está sendo bem aplicado ou não, não sobra tempo, porque ele tem que ficar prestando contas, justamente por ele não ter uma estrutura adequada, e aí a gente volta a toda aquela história. Do acordo de cooperação técnica, que a Judenora apresentou para a gente com muito detalhe, eu queria tirar esses 3 pontos. O primeiro, que eu acredito também que seja o principal, e aí sim vai ser o maior desafio que a gente vislumbra hoje, é justamente a harmonização conceitual e de procedimentos. E por que não só a harmonização conceitual, né? A gente vê que existe também uma divergência, uma diferença muito grande de estrutura de tribunal para tribunal, né? Então, a gente vê que existem procedimentos que são realizados com muita eficiência por determinados tribunais de contas, mas também os mesmos procedimentos não conseguem ter a mesma efetividade que em outros tribunais, né? Então, esse acordo ele busca justamente isso, o compartilhar, harmonizar conceitos, mas também procedimentos entre os próprios tribunais de contas. Não é algo que é do Tesouro e dos tribunais, mas também entre os próprios tribunais de contas. Compartilhamento de informações, né? Isso aqui eu vou falar um pouco mais adiante, com um pouco mais de detalhe. Mas a ideia aqui é promover sinergia
dentro do setor público. Muito se fala em eficiência, busca pela efetividade, corte de recursos, ajuste fiscal, só que isso passa necessariamente também por uma certa adaptação à nova realidade. Na nova realidade, dada toda a TI, né, que hoje está disponível para todos nós conseguimos pegar a mesma informação, seja de um sistema A, seja de um sistema B, sobre o mesmo padrão. Percebam que eu não estou falando de padronizar o sistema, mas sim a informação, e que essa mesma informação ela possa ser consumida por diversos atores, seja tribunais de contas, seja Tesouro Nacional, seja a parte da contabilidade, seja a parte do controle, seja a parte da própria transparência de divulgação de informações. E a confiabilidade da informação, requisitos mínimos. Eu vou falar um pouquinho mais adiante o porquê que eu coloquei, resolvi evidenciar, né, esse pilar, digamos assim, do ACT, mas essa é uma questão que parece, né, no princípio, não ser uma informação, um desafio, digamos assim, tão grande, mas ele traz diversos problemas, se não levado, né, encarado de forma séria. Por que isso? Hoje o que a gente consegue observar dentro da federação, são diversos sistemas, nem de contabilidade, são sistemas de controle de saldo. E o que seriam esses sistemas de controle de saldo? Esses sistemas de controle de saldo, eles não respeitam em nada os requisitos mínimos, né? O decreto de requisitos mínimos estabelece, os melhores padrões, as melhores práticas, né, da própria contabilidade, você não fazer lançamento retroativo, por exemplo. E isso tudo, esses sistemas de controle de saldo, eles realizam, eles afrontam. Então, para quem consome dessa informação, está consumindo uma informação totalmente equivocada, uma informação que não tem valor, digamos assim, confiabilidade, fidedignidade alguma. Então, isso é muito grave. Falando um pouco do compartilhamento das informações, né, o porquê que essa parte é tão importante. Mais uma vez, muito se falou em ajuste fiscal, muito se fala em busca pela eficiência, e isso está intimamente ligado à redução de custos, obviamente. Pegando aqui até o exemplo, né, do nosso acordo de cooperação técnica, né, que é realizado aqui com os colegas do TCE do Espírito Santo, para que eu vou desenvolver um sistema que vai, né, a priori, me fazer exatamente aquilo que um outro sistema já faz? Será que eu não posso utilizar, ainda que seja uma parte desse sistema, para me beneficiar e reduzir o meu custo na implantação desse sistema? E pegar essa parte de economia e aplicar em outra coisa, em aprimorar uma etapa de fiscalização, um procedimento de fiscalização, uma análise que eu posso realizar dentro do meu próprio sistema? Então, essa parte de redução de custos é muito significativa, Maior confiabilidade nas análises. A partir do momento que essa informação ela é consumida por todos os atores, não tem que se falar em informação não fidedigna, porque aquela informação realmente, seja ela boa ou seja ela ruim, é a informação realmente que existe, né, que foi produzida pelo ente da federação. Reduzir distorção de informações também vai muito de encontro a isso, né? E evitar a duplicidade de informações. Então, tudo que a gente já vem falando, tudo que a doutora Ana Paula falou, tudo que a doutora Gidenora falou, e provavelmente o Rodrigo Zanotti também vai tocar um pouco nesse assunto, gira em torno dessas possibilidades, dessas oportunidades. A Gidenora falou algo muito interessante, que eu acho que a gente tem que levar em consideração. No início, né, do SICONF, lá em 2014, muito se falava que o Tesouro estava construindo um sistema que iria substituir os demais sistemas, né, seja de tribunais de contas, seja do CIOPS, e, na verdade, o que a gente quer é compartilhar essas informações, que a gente ainda não receba, que nós não sejamos o sistema, digamos assim, primário a receber essas informações, como a gente vai mostrar, como eu vou mostrar daqui a pouco,
mas que o Tesouro Nacional possa consumir da mesma informação que o Tribunal de Contas recebe, né, que a Previdência vai consumir e que as análises sejam feitas sobre uma mesma base. Esse é o grande ganho, né, talvez do acordo de cooperação técnica. E é nesse sentido que a gente idealizou, digamos assim, a matriz de saldos contábeis. Os dados que são recebidos, né, por vocês, pelos tribunais de contas, são dados muito mais detalhados. Vocês recebem nota de empenho, né, nota de liquidação, vocês recebem convênios. Então, as informações que vocês recebem vão muito além daquilo que a Secretaria do Tesouro Nacional necessita, mas não só a Secretaria do Tesouro Nacional, a própria Previdência, a própria Educação, a própria Saúde. E aonde que está o ganho, né? Então, por que a gente simplesmente está, digamos assim, idealizando essa matriz de saldos contábeis? Porque ela funciona como um meio termo. Que meio termo seria esse? Hoje, no Tesouro Nacional, e a gente pode fazer a mesma analogia com a saúde e a educação, nós recebemos relatórios. Relatórios, por natureza, são agregados. E como eles são agregados? Eles são agregados no sentido de eles já passaram, digamos assim, por uma formulação, eles já passaram por um mapeamento para que aquelas informações fossem geradas daquela forma. Nesse sentido, a matriz ela vem para conseguir atender a todos. E por que eu estou falando que ela veio para atender a todos? Ela vem para atender a todos no sentido de que o Tesouro Nacional vai passar a ter uma informação mais detalhada. Por quê? Porque a matriz de saldos contábeis ela desce um pouco no nível, já que a base dela é o plano de contas aplicado ao setor público. Então, a gente não está inventando uma roda, né? Todos os sistemas, todos os entes deveriam, e eu estou falando deveriam porque eu vou mostrar algo mais adiante, que fala um pouco ao contrário disso, mas deveriam já estar adotando o PCASP. Não só o PCASP, mas também as DECASP. Então, a gente não está inventando a roda, a gente simplesmente está descendo um pouco o nível, ao invés de compartilhar relatórios, nós vamos passar a compartilhar, como a ajudadora falou, um grande balancete, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, com contas cuja base dela é uma informação padronizada por conta do plano de contas. E qual que é o grande ganho disso aqui? Essa informação aqui, esse fluxo, sempre que a gente mostra, ele desperta oportunidades, né? Ele desperta diversas, digamos assim, opções, porque, como eu falei, existem tanto tribunais de contas que possuem sistemas, estruturas diferentes, né, como os outros órgãos de governo também. Pegando ali pelo primeiro caminho. O primeiro caminho, não sei se a imagem está boa ali, mas exemplifica o ente da federação, certo? O ente da federação enviando enviando a prestação de contas para o Tribunal de Contas. Como eu falei, a prestação de contas que vocês recebem é muito mais detalhada, certo? Se vocês recebem algo mais detalhado, vocês conseguem, como nós estamos fazendo, nós estamos desenhando no ACT aqui com o Espírito Santo, vocês o Tribunal de Contas gerar essa matriz e enviar para o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional compartilha esse dado com saúde, com educação, com a Previdência e retorna para o Tribunal de Contas os relatórios gerados automaticamente. Mas qual é o ganho que o Tribunal de Contas tem nisso? Olha, você vai passar a não receber apenas informações de relatórios, informações declaratórias, mas vocês vão passar a ter informações geradas automaticamente por meio daqueles dados que vocês receberam. Então, isso gera uma confiabilidade maior. Por outro lado, mas meu Tribunal de Contas, eu não tenho um sistema que eu consiga fazer que eu consiga fazer esse processo, ou seja, receber essas informações e gerar a matriz automaticamente, mas também eu já recebo algo mais ou menos
né, confiável, só que ainda não padronizado. Então, o que você pode fazer? O que a gente tem desenhado? A Prefeitura envia esses dados detalhados, né, a matriz de saldos contábeis, para o Tesouro. O Tesouro compartilha com todos esses órgãos que eu já mencionei, saúde, educação, previdência, com o próprio Tribunal de Contas, e também não só a matriz, ou seja, o dado detalhado, mas também a informação do relatório, o relatório gerado automaticamente. E o porquê que eu estou trazendo isso aqui? Eu estou trazendo isso porque isso vai depender de cada Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas A ele já possui algo estruturado, ele não precisa abrir mão daquilo que ele já tem para poder compartilhar os dados. Da mesma forma, um Tribunal de Contas que não tem algo, um sistema, digamos assim, estruturado dessa forma, ele não precisa arcar com o custo de criar um sistema, de criar mecanismos para gerar essa matriz ou receber informações nesse nível de detalhe, ele simplesmente pode consumir essa informação do SICONF. O que eu quero dizer com isso aqui? O SICONF ele não quer, mais uma vez, substituir nenhum sistema ou substituir nenhuma prática já existente. Ele quer simplesmente agregar valor. Ele quer fazer com que essa informação ela seja consumida por todos os atores dessa cadeia, né? E o principal ganho aí, talvez, não seja nem só para o Tribunal de Contas, para o Tesouro, para a Educação, para a Saúde, mas sim para as prefeituras, para o Estado, que prestam excessivamente contas, né, informações aos diversos atores. Aqui eu vou falar rapidamente sobre os principais apontamentos que esse acórdão, né, 1235, DCU, né, ele criou. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro, dado esse achado, dado essa análise que eles fizeram em diversos municípios, eles encontraram, né, foi um achado mesmo, né, evidenciaram que diversos desses municípios não haviam ainda implantado o PECASP e nem as DECASP. E eu vejo isso com muita gravidade, porque isso não é uma informação que vai simplesmente para o Tesouro Nacional. Isso é uma informação que também vai para os tribunais de contas, né? Então, eu não sei, talvez isso seja, né, um aviso de que talvez as informações sobre as quais nós estamos realizando a análise, e em específico do Tesouro Nacional, realizando a consolidação, talvez não sejam as melhores, né, ou as mais fidedignas. Requisitos mínimos. Diversos sistemas não tinham, como eu falei, não atendiam aos requisitos mínimos estabelecidos desde lá de 2010, talvez até por uma falta até de uma fiscalização mais efetiva, não sei. E a questão da transparência. Existia uma defasagem, né, em relação ao que era executado e ao que era divulgado. Então, isso aqui também o Tesouro Nacional, o TCU apontou. E mesmo a não divulgação desses relatórios. E desse acórdão, né, foi criado um grupo de trabalho, e desse grupo de trabalho nasceu esse plano de ação. Esse plano de ação eu resolvi trazer esses 3 pontos aqui, que são muito interessantes, que dizem respeito exatamente ao que a gente está discutindo hoje aqui. As falas, tanto da doutora Ana Paula, quanto da Judenora, quanto do Zanotti também, que vai falar mais adiante. Primeiro, o processo de normatização mediante ampla discussão. Isso aqui é CTConf. Então, o Tesouro Nacional ele não quer, por si só, legislar, né? Ele não quer, por si só, fazer com que município A, o Tribunal de Contas, o Estado, enfim, que sigam as regras do Tribunal de Contas, do Tesouro Nacional, mas sim que essas regras, que esses conceitos, eles sejam discutidos amplamente, né? E sejam acordados e sejam avaliados por um colegiado. Um colegiado que vai conter membros dos tribunais de contas, associação de municípios, estados, Câmara dos Deputados, enfim, que seja um colegiado que tenha, né, uma representatividade de todos os setores do setor público. Cooperação técnica e parceria com tribunais de contas e outros órgãos federais. Isso aqui está lá no plano de ação. E aí vai muito de encontro com o que a gente que a Judenora apresentou, né, o plano de ação.
e a edição de publicações que favorecem um controle social. Isso aqui eu resolvi trazer até para parabenizar o próprio TCE, né, do Espírito Santo, no painel, né, que vocês têm disponibilizado lá nos Cidades, e que é um painel que agrega muito valor, porque, como eu falei, de nada adianta você simplesmente fornecer as informações, né, você disponibilizar os dados, mas aquilo tem que ser disponibilizado de uma forma que aquela informação, quanto que o município A gastou a mais ou a menos que o município B, que isso chegue lá para o cidadão, e isso é muito interessante. E é nesse sentido que a gente quer caminhar também. Por fim, eu queria só trazer uma frase aqui de Charles Darwin. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. De nada adianta a gente ter uma legislação forte. De nada adianta a gente ter ótimas ideias. Isso tudo que a gente está conversando aqui só vai para frente, né? A gente só vai conseguir mudar um pouco essa cultura, porque isso é uma mudança de cultura, se todos nós estivermos engajados, se nós conseguirmos nos adaptar às mudanças. E eu falo isso para o Tesouro Nacional, falo isso para os tribunais de contas, falo isso para os estados, para os municípios, isso que vale para todos. Tá? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Eu agradeço a atenção, a paciência de vocês e muito obrigado.